Voltamos com Estação Hamburgo, nessa noite fria de terça-feira. E o assunto continuou aqui nos bastidores. Aqui nós estamos quentes, né? O assunto tá quente o assunto. Eu queria esquentar um pouquinho mais, a gente saindo da esfera municipal e a gente comentar um pouco. Nós temos um especialista político aqui do lado. Pelo menos foi o que me passaram quando anunciaram que tu virias. É muita generosidade. Sobre as nossas... que está aí na porta, né? Eleições agora do mês de outubro, e já começaram as convenções em todos os níveis, né? Estadual e federal. E municipal tem as indicações de deputados, né? Aqui ainda não saiu nenhuma. Já tivemos alguns candidatos. Como é que tu avalia esses que já aparecem? Enfim, esse quadro que está pintando aí. Primeiro, agradecer pelo especialista político, né? Isso aí é a generosidade do programa, né? Mais do que mérito do comentarista. Várias coisas já me chamaram a atenção em relação a essa questão da formação das chapas aí, agora que a gente passou vários meses tendo que aturar aquela bobajada de ver os candidatos se fingindo de pré-candidatos. Não sou candidato, sou pré-candidato, quando todo mundo já sabe, não só é candidato, como já está em campanha, né? Então é uma coisa cretina, assim, quando a gente tem que fazer parte de uma mentira, como todo mundo hipocrisia que, na verdade... É uma hipocrisia institucionalizada. Exatamente. Assim. Tu sabe que eu sou candidato, eu sei que eu sou candidato, mas você me chama de pré-candidato, eu digo que eu sou... agora acabou o Aí eles obedecem à lei, né? A moldura do nosso quadro político. Eu tô fazendo campanha na tua frente, na tua cara, mas você tem que me chamar de pré-candidato. Então, agora acabou essa palhaçada, são candidatos, mas várias coisas aqui estão me chamando a atenção. Uma delas, de como tá difícil para os candidatos com maiores índices aí de intenção de voto até o momento, como está difícil para arranjar vice. Parece que a questão do vice se tornou mais sensível do que era em outros tempos e as circunstâncias que levaram ao afastamento desse presidente Dilma podem talvez nos ajudar a entender isso. Parece que a questão da escolha do vice não era tão assim fundamental, tão importante ou tão preocupante em outros tempos. Agora ela assume uma dimensão mais complexa. Nós temos visto aí, é sintomático que os candidatos que estão aí com as maiores intenções de voto estão tendo uma certa dificuldade, um certo receio, estão atrasando, né, a apresentação efetiva do nome do vice. Outra coisa que me chamou a atenção foi a conquista, por assim dizer, do PSDB com o Alckmin do chamado Centrão. O Centrão é um nome bonito, né, asséptico, que certos setores da mídia dão para um conjunto de partidos dificilmente interessados, comprometidos com os melhores interesses do país. Então chamam de centrão como se fosse... Não, isso aqui é a base da racionalidade, é o centro, são os razoáveis, são os caras do meio, os ponderados. Eu os chamaria de muralistas, porque eles não pendem nem para um lado nem para o outro, só pensam em interesses próprios. Muralistas, né? Muralistas. Exato. Não moralistas, muralistas. Eu pensaria em nomes assim, né? Talvez fisiologistas profissionais, né? Ou companheiros de aluguel, né? Acompanhantes de luxo. Então, as próprias palavras, às vezes, elas traem assim, a realidade das coisas. Mas então, vamos chamar... parceiros. Então, vamos tomar um engove, né? Em nome de um certo politicamente correto, vamos chamar então o Centrão, para usar a palavra. Mas causa uma certa perplexidade a conquista desse Centrão, porque isso é celebrado pela candidatura Alckmin como uma vitória, uma mostra de que ele pode estar ali com 3, 4, 5% das intenções de voto, mas ele conquistou o Centrão. Agora ele é o cara que tem mais chances. E a gente fica se perguntando até que ponto isso é uma virtude e até que ponto isso é uma admissão de fracasso das expectativas que nós, enquanto cidadãos, tínhamos em relação à renovação da política. Mas do ponto de vista político, desculpe, mas do ponto de vista político, me parece que a comemoração se deve muito mais ao tempo de exposição que eles vão ter na propaganda gratuita. Claro. Eu acho que esta é a comemoração maior. Claro, a gente entende o fator interno, né? Por que internamente isso é visto como uma coisa a se comemorar e positiva? A questão que eu coloco é se nós, como população, deveríamos estar comemorando junto, né?
se a gente deveria compartilhar. A população não tem que comemorar nada, né? Exatamente. Porque parece muito ruim, porque parece que certos setores da política tradicional, que nós estávamos pensando que justamente seriam varridos numa próxima eleição, porque a ideia seria nós procedermos com uma depuração do sistema político, uma qualificação da política nacional, parece que eles estão arranjando novas formas, evoluindo darwinianamente e dando um jeito de sobreviver, né, através de sucessivos processos de adaptação. Então, isso me parece uma coisa preocupante. Sem nenhum juízo de valor, por exemplo, sobre a candidatura ou a pessoa do deputado Jair Bolsonaro, mas a gente tem que concordar com ele quando ele disse que o Alckmin acaba aglutinando em torno de si tudo que não presta. Então, eu posso gostar do Bolsonaro, eu posso não gostar do Bolsonaro, eu posso achar que ele é um bom candidato, um mau candidato, mas a gente tem que dizer, quando a pessoa fala uma coisa correta, a gente tem que dizer que ela tem razão, né? E quando ela fala uma bobagem, a gente tem que dizer, você está errado. E aqui ele tem razão. Ele até pode estar sendo um pouco hipócrita, porque provavelmente ele também gostaria de ter o apoio desse centrão, como não conseguiu, o outro conseguiu, ele desdenha, né? Claro. Eu nem queria vocês são todos uns podres. Mas ele tem razão quando ele põe esse dedo na ferida e diz, esse candidato reúne em torno de si a nata do que não presta. Então, nós enxergamos que nós estamos aí com menos opções do que seria saudável para aquela tão desejada renovação da política e da democracia. Nós temos, por um lado, um candidato que está na dianteira das pesquisas, que a princípio não vai ter 10 segundos de espaço no horário eleitoral, que não conseguiu formar uma coalizão. Hoje é 8. 8 segundos. Né? Então, relembrando aqueles tempos... Ele não vai conseguir dizer o nome todo. Né? O meu nome era Inés, o outro dizia... Porque Inés é um nome curtinho, né? Só que o dele Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Então ele vai conseguir dizer meu nome é Jair e acabou. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a coisa dos 8 segundos foi justamente naquelas antológicas propagandas político-partidárias do candidato Enéas nas eleições de 89, onde ele dizia pela bomba atômica, não sei o que, meu nome é Enéas. Aí fechava. Parecia quase uma pegadinha, um quadro de humor, um sketch assim, humorístico, né? Se tornou uma coisa lendária. Claro, é inviável você passar qualquer mensagem digna de nota em 8 segundos de televisão. Então, mais uma hipocrisia, né? Sim, mais uma hipocrisia. Sim. Então, estrategicamente, é ruim para o candidato. Agora, por outro lado, a gente também tem que ver como é que... e esse outro candidato aqui estava patinando nas pesquisas, mas agora ele vai ter um tempo monstruoso, vai ser quase o tempo da novela, né? Vai poder passar uma narrativa de novela, se ele quiser, ali com tempo de televisão. Mas a que preço isso é conquistado, de que forma isso é conquistado, e isso é positivo? É positivo no sentido que mostra que esse candidato consegue costurar alianças, mas com quem e a que preço e de que forma. Então, eu acho que o cenário, no momento, até como ele se desenha até o momento, está muito limitado. Eu acho que essa tua colocação é fundamental que os nossos telespectadores analisem bem o que tu terminaste de dizer. Construir alianças é importante à medida que mostra que tu tem essa condição política de fazer as coisas, mas a que preço, de que forma e de que maneira, eu acho que tu colocaste, de certa forma, um pouquinho rápido a coisa, mas com muita preciosidade. E eu acho que é importante que quem esteja nos assistindo, de fato, reflita sobre o que tu terminaste de dizer, né? E essa composição... Por exemplo, aqui no município, né? No primeiro ano do governo Fátima, o MDB era oposição. No segundo ano, ele agora é situação porque trocou cargos, né? Sim, então, mas o MDB tem um fisiologismo que é interessante, né? Ele não consegue, ele dificilmente lança candidatos, né? Mas ele não consegue ficar longe do poder. Eu olho o tubarão, e vocês lembram aqueles peixinhos que habitam no entorno? O PMDB é esse, é um limpa-tubarão, né? E ele pega o embalo. Ele está sempre colado em alguém que tenha mais poder que ele para se beneficiar. Sim. Né? É que nem nós estávamos falando... mais um partido espúrio, para mim, né? Nós estávamos falando no intervalo ali, a política, as coligações, tudo virou um comércio de cargos. Então, da onde vem a coligação? Vou se coligar se, chegando à frente, que ministro é o meu, qual secretário vai ser do meu partido, e assim vai indo. Ninguém mais está preocupado com essa cidade, com a população, e sim com os 4 anos de cargos, CCs. E o loteamento. Exatamente. É porque os projetos, eu acho, eles não são projetos de governo, né? Eles são projetos de poder. Exatamente, exatamente. E enquanto a nossa política for em cima disso, né? Nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum. Porque agora a gente vê toda essa questão envolvendo o problema dos trens, né? Da Transurb. E aí, é outra piada. Bom,
Aí vamos ver quem é que estava lá administrando. Não, a Transurb era a cota do PP no governo. Sim, Ou seja, o pepino está no colo do PP agora. Do PP. Né? Assim como o Ministério do Trabalho ficou anos na cota do PTB. Do PT, Então exato. o problema eu acho lá... estranho que não tem ninguém daquela turma que batia foto da aquisição do trem agora com a foto na frente Não dos trens aparece. estragados. Não aparece. Até com o capacete Os capacetes de obra, de sim, sim. né? sim, Tinha sim. sempre 5, 6, bastante gente aqui de Novo Hamburgo. Sei. Tava lá, O compramos factório. os trens. Não, mas aqui tinha gente em Novo Hamburgo que uma hora tá no trem, uma hora tá na CE. luz, CE, na energia. na Sugás, sei lá onde. Quer dizer, e agora tá lá no gabinete, meu amigo, mas pelo amor de Deus. Com meu. chapéuzinho de obra. E tá em toda, e também eclético, também muito capaz. Também é uma pessoa que tem olha, e se encaixa em qualquer situação. Tá? E na questão dos trens, né? O valor que pagaram pelos trens, né? E aí, e agora um grupo de investigação de um veículo da capital, da Zero Hora, né? Exato. E do grupo RBS, Descobriu tudo. descobriu que eles abriram mão dos testes Básicos de segurança. de segurança. 44 Os caras vão itens. transportar vidas, né? Aí os caras não testam E o equipamento. trem, não, e outra, a especificação do trem não condiz com o que foi entregue. É. E aí, eu hoje ouvia na rádio que eu não vou ter o termo técnico, mas o que seria o chassi do trem é uma coisa e a carroceria é outra. Por quê? Porque tinha que pagar propina para 2 Certo. e não podia haver problema nenhum na licitação. Então pega um pouquinho, né? Dejair, tu entra... Eles pegaram o chassi de uma, né, É. que deu 20%, Isso. e a carroceria da outra que deu mais 30%. Exato. E aí juntaram e deu Só nisso. que aí se colocasse um em cima do outro, o trem não tinha equilíbrio. Eu tenho que dizer que eu tenho até dúvida sobre o aspecto jurídico disso, se e faz parte, se está incluído na discricionariedade da administração pública, você abrir mão de testes ou de alguma coisa que diga respeito ao interesse público. Como é que eu posso? Porque se é uma compra pessoal minha, se é uma relação Se tu privada... quiser abrir mão da eu segurança, é problema teu, você né? você tem direito a um período de testes, você quer abrir mão? Não, eu quero abrir mão. Bom, é problema seu. Agora, como gestor público, eu posso abrir mão disso para depois descobrir que eu devia ter testado melhor o que eu estava comprando? E uma questão de segurança acima de tudo, né? Eu vejo até um exatamente. indício de legalidade nisso. Eu não posso tratar a coisa pública, aquisições feitas com dinheiro público, como se eu estivesse comprando uma coisa numa loja de iniciativa privada. É uma irresponsabilidade, Lógico. eu diria. Sabe, né, Jair, com- Que beira a ilegalidade, A se é que não é uma ilegalidade, ilegalidade. exatamente. Jair, sabe Eu que a tenho gente, quando dúvida sobre toca isso. nesses assuntos, eu particularmente, quando toco nesses assuntos, eu chego a perder um pouquinho a estribeira e a gente está se comunicando com o público, a vontade que dá de dizer um monte de palavrão, sabe? Exatamente. Daí É a nós- vontade que dá. Daí nós voltamos às eleições, a população fica indecisa em quem votar. Daí abre o jornal, é o trem. Abre o Facebook, é outra coisa. Então, eu acho que a população, muitos estão votando no Bolsonaro porque vai usar uma arma, porque vai liberar a arma. Então, a população tá é uma E o Nordeste vota com o estômago. Isso aí. E um e vota aí- com a segurança, exatamente. E o aí outro com o eles- estômago e assim vai indo, entendeu? Eles, população eu é- não sou contra o Bolsa Família, mas não como instrumento eleitoral. A população, eu acho que nessas eleições agora tá bem indecisa, assim, quem Pessoal, votar. nós temos hoje 10 minutos menos de programa, porque nós daqui a pouco tem Vale a Pena, do Canísio Eidelwein, que já está ali montando o Mas é só porque é o cenário. Canísio, né? Porque senão nós não iríamos abrir mão desse espaço. Não né? iríamos abrir mão, só porque é o Canísio, né? Então nós vamos fazer já o nosso ponto final, indo para a parte de encerramento do nosso Estação Hamburgo de hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês quatro, começando lá pelo nosso amigo Márcio, teu ponto final. Bom, vou só encerrando esse assunto com relação à questão da administração pública. É lamentável que o sentimento do cidadão de que ele não tem condições de fazer absolutamente nada com relação a isso venha imperando. Isso a nível municipal, estadual e federal. Isso é muito triste, porque a sensação de impotência é uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar. Imagina o cidadão, aquele impotente de não conseguir um emprego e alimentar a família. Tem o cidadão que se sente impotente de ver tudo de errado acontecendo à sua volta e não poder fazer absolutamente nada para mudar.
E uma boa noite a todos. Meu ponto final, rapidamente quero recomendar a leitura de um texto aí que eu acho que é muito apropriado para o momento, homenageando o ex-técnico Beto Campos, né? Foi escrito pelo professor Lênin Streck e publicado no site Espaço Vital, na coluna Jus Azul. O nome do texto, do artigo é Beto Campeão. Recomendo a leitura aí, até como uma homenagem, né, para esse saudoso Muito bem. técnico que tanto fez aí pelo time da nossa cidade. E no mais, encerrando então a participação de hoje, um abraço para os amigos aqui da bancada. Sempre uma satisfação estar aqui. Um abraço para os nossos espectadores. Obrigado. Nosso amigo... Deixa eu botar o óculos. Cleiton Gil. Cleiton Gil. Eu quero... A melhor costela de Novo Hamburgo. Pois é, eu esqueci de Uruguai, falar. maravilhosa. É. Maravilhosa. Lá No próximo programa nós vamos falar. Quer dizer, tu traz ela pra gente provar. Não, próxima oportunidade nós vamos trazer ela Quem já é que pronta. assa bem a tua costela lá? Quem é que... Não, daí eu vou... O rapaz aqui, à minha esquerda, aqui tá é o veterano da costela. Então, os dois comprometidos, então. Então Boa. tá. Quero agradecer a oportunidade de vir ao programa. Então, assim, ó, eu vejo nesse momento que é um ano muito difícil. Eu peço a todos, assim, que antes de votarem lá, estudem o seu candidato, para que não vai chegar o ano que vem, 2019, o fulano e ciclano. Então, assim, ó, 2018 está nas nossas mãos aí. Falta pouco, menos de 2 meses ali para as eleições ali, 2 meses, um pouquinho mais. Então, assim, ó, pensem bem, estudem o seu candidato antes de votar. Agradeço a todos aí da mesa. Muito obrigado. Everton. Para terminar, de fato, eu endosso as palavras dos companheiros da mesa, até agradeço muito por ter participado assim tão seleta bancada, né? Eu me sinto envaidecido de poder participar com vocês e temo muito pela nominata dos candidatos que estão sendo oferecidos ao voto, né? O Rodrigão, que é o titular desse programa, eu sempre digo que eu o admiro muito porque ele acredita muito nesse país e que as coisas possam mudar. Eu já joguei a minha toalha faz bastante tempo e quando eu vejo a nominata de quem está se candidatando a todos os cargos, de fato a gente vê que é mais do mesmo, né? Isso nos entristece muito. No entanto, como cidadãos, como brasileiros, como pessoas que queremos o melhor para a nossa nação, acho que vamos tentar selecionar, seguindo o que o Cleiton terminou de dizer, vamos tentar selecionar o melhor, né? Ou o menos ruim. Então é isso. Eu vou ajudar, não sei se vai falar, Dejair. Dia 26 é dia do avô. Meu grande amigo, parceiro, Fernando Rodenbusch, com o pessoal Da Trivecchio. Da Trivecchio, está promovendo a peça Aquela dos Velhos no Teatro da Fevale. É um trabalho muito bonito, é um trabalho de muita sensibilidade e que também vai trazer muita alegria e muita graça. Quem puder prestigiar, por favor, vá lá, não vai se arrepender. E a gente tem que valorizar o que é nosso e isso aí é nosso e é de ótima qualidade. Eu ia recomendar também, e só endosso então as palavras do Everton em relação a esse espetáculo, feito essencialmente em Novo Hamburgo. São 3 atores e um técnico, que o técnico tem papel fundamental nesse espetáculo, porque o espetáculo não tem nenhuma palavra e diz muito, melhor do que muitos textos que a gente conhece na literatura do teatro brasileiro. Ainda no campo do teatro, quero dizer que Novo Hamburgo vai estar representado a partir de quinta-feira na cidade de Itaqui, com o grupo Luminarte, que é outro grupo de Novo Hamburgo que se destacando, que participa mais uma vez de um festival internacional de teatro, apresentando a peça Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá, e está viajando amanhã para Itaqui. Então são os talentos locais mostrando a pujança e a qualidade do trabalho cultural de teatro que é feito em Novo Hamburgo. Agradeço a todos vocês. Diga lá. Posso só anunciar o próximo programa aqui? Pode. Canísio Eidelwein, o homem que balançou o coração de Bruna Marquezine. Isto, agora fique conosco. Muito obrigado. Está vindo aí o Canísio. E bom, obrigado a todos aqui da bancada e aos telespectadores pela audiência. Boa noite.